Olá, alunos e alunas do canal, sejam bem-vindos mais uma vez para dar continuidade nas nossas aulas de Android com PHP. Nessa aula, nós vamos terminar de implementar o nosso método logar, recuperando parâmetros que serão enviados pelo usuário. Nós vamos utilizar aqui o Postman para realizar esse teste de requisições. Então, para recuperar parâmetros no Slim, há diferentes formas de se fazer isso. Tá? Você pode recuperar parâmetros utilizando vamos abrir aqui a documentação, o método getPassedBody. Aí tem mais dois outros métodos, que é o getCarryParam e o getParam, para poder recuperar esses parâmetros. Nessa aula, a gente vai trabalhar especificamente com esse método, já que a forma como a gente vai enviar os parâmetros na aplicação Android, a gente vai utilizar um tipo de media type no formato JSON. Tá? Se a gente vai utilizar esse método aqui, então ele só vai aceitar esses três tipos de formato para recuperar os parâmetros. Então, vamos demonstrar aqui algum desses parâmetros, além desse daqui, que é o que a gente vai estar utilizando nessa aula. Bem, aqui no Postman, vamos colocar aqui, ó, nessa primeira guia aqui, ó, params, vamos colocar aqui alguns parâmetros que eu vou estar utilizando nessa aula, que vai ser o login. Eu vou colocar aqui o valor desse parâmetro, que seria teste. Vejam só que o Postman já vai adicionando os parâmetros na frente da URL. Senha, e vamos colocar teste. Então, esse aqui vai ser os valores que eu vou estar testando para realizar a consulta no banco de dados. Se eu tentar enviar aqui, ó, não vai acontecer nada, pois a gente não está recuperando nada do banco de dados, pois não tem, a gente não colocou isso para poder recuperar lá nos parâmetros do Slim Framework. Então vamos lá. Então, para que nós possamos recuperar esses parâmetros, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos colocar aqui, ó, de uma maneira bem simples. Login, request, seta, get carry, param. E vamos colocar aqui o nome do parâmetro, que seria login. E o segundo aqui, senha. Então essa aqui é uma forma de você utilizar, desde que você utilize essa daqui, ó, com a concatenação de parâmetros na frente da sua URL. Vamos passar aqui os valores. Aqui. Pronto. Salvar. No meu banco de dados, eu já tenho aqui alguns dados cadastrados. Aqui, ó. Abra aí o PHPadmin, PHPMyAdmin. Abra aí o banco de dados que você criou nessa aula e faça uma inserção de um usuário. No meu caso, eu já tenho aqui, ó, alguns usuários cadastrados. No caso aqui o teste, João, usuário, Paulo também. Para você poder inserir um usuário aqui no PHPMyAdmin, você vem aqui, ó, PHP Android aula, vai aparecer aqui a sua tabela que você quer, as tabelas do seu banco de dados. Clica aqui no link insere e basta colocar aqui as informações do usuário que você está consultando. Aí você pode colocar lá um novo usuário, Paulo Teste, o login, Paulo Teste, o e-mail, pauloteste@teste.com e a senha 123456 e clica no botão executar, que ele vai fazer aí a inserção do usuário. Se a gente abrir aqui, ó, selecionar a tabela, vai aparecer aqui todos os usuários inseridos. Então, no nosso caso aqui, eu estou realizando o teste com esse registro aqui. Então, se a gente consultar aqui agora, executar, vai aparecer aqui, ó, usuário logado, ou seja, com o código dele e o nome teste aparecendo aqui também. Então, vamos abrir aqui novamente, ó, aqui, ó, o código teste, o nome dele, que a gente registrou aqui no banco de dados. Esses dados são retornados pelo método da classe usuário repositório no método logar, que a gente já implementou na aula anterior. Então aqui eu vejo aqui um array informando a mensagem, usuário logado, e temos aqui também usuário não encontrado. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no Postman. Se eu colocar aqui, ó, o 1,
vai exibir aqui usuário não encontrado. Então, essa aqui é uma forma de você especificar parâmetros com o Slim Framework. Uma outra forma também é você utilizar o método param. Essa aqui é uma outra forma também de você fazer isso. Olha lá. Retorna também, temos o mesmo resultado. Só que neste nosso caso, a gente não vai utilizar nem o método getParam e nem o método param para poder recuperar o usuário. Pois se a gente tentar recuperar os parâmetros da maneira que eu vou fazer aqui agora, passando valores no corpo aqui da minha URL, utilizando algumas dessas formas, a gente não vai conseguir recuperar os parâmetros. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou tirar essa linha aqui, que eu vou retirar essa daqui, e vamos criar aqui uma outra variável, que eu vou chamar de parâmetros, e vamos utilizar aqui o request set get passed body. Tá? Essa aqui vai ser a forma que a gente vai estar utilizando aí nos nossos métodos. Tá? E aqui agora eu vou utilizar uma funçãozinha chamada filterVar, que vai ser utilizada para poder filtrar o meu parâmetro, ou seja, ele vai tirar aqui qualquer caractere, qualquer string, qualquer conteúdo inválido da minha string. Então, existe aqui diversas formas de você validar o seu parâmetro. Você pode validar e-mail, URL, entre outros tipos de validações para você estar limpando os dados. Então, isso aqui é uma ótima forma de você aplicar uma segurança na sua aplicação. Então, aqui nós vamos colocar aqui parâmetros. Já que aqui vai retornar um array de parâmetros, então eu devo recuperar os parâmetros utilizando aqui o colchetes e colocar aqui o nome do parâmetro que eu quero. Parâmetros, não posso esquecer aqui do cifrão. E agora eu vou colocar aqui qual vai ser o tipo de filtro. Já que eu quero limpar a minha string, como eu estou enviando aqui dados simples, como usuário e senha, eu vou utilizar aqui uma constante chamada filter sanitize string. Ou seja, esse filtro aqui, como eu falei com vocês, ele vai limpar essa minha string de qualquer outro caractere inválido. Por exemplo, se a minha string, por exemplo, vier com, sei lá, com o valor Paulo e tiver aqui alguma tag HTML, ele vai retirar essa tag aqui e vai deixar só o Paulo. Tá? Então, essa função ela faz isso, ela vai limpar essa minha string. E vou fazer a mesma coisa com o campo senha. Beleza. Salvar. E vamos testar. Se a gente tentar executar aqui agora, do jeito que está aqui, ele vai falar que o usuário não foi encontrado, pois o método getPassedBody ele não aceita você passar parâmetro também dessa forma aqui. Ele aceita simplesmente se eu adicionar aqui os parâmetros no meu body. Tá? Se eu voltar aqui em params, vai falar que o usuário não foi encontrado. Vamos apagar isso daqui, que a gente não vai testar isso mais. Vamos vir aqui em body e vamos utilizar aqui esse media type, que é o formato que o Slim Framework aceita também. Só que no nosso caso, lá na aplicação Android, a gente vai utilizar esse formato aqui para enviar parâmetros. Vamos vir aqui, cadê? Aqui. Opa, aqui. Agora vamos colocar aqui os mesmos parâmetros que a gente vai estar enviando para a nossa aplicação. Login, teste, senha, teste. E vamos executar. Agora apareceu aqui o usuário logado. Vamos colocar aqui um outro usuário. Tá? Vou pegar aqui o Paulo teste. Opa. Vou pegar aqui o Paulo teste. Paulo, nome do usuário aqui, Paulo. Opa, aconteceu algum erro aqui. Deixa eu apagar esse parâmetro. Deixa eu inserir novamente. Login. Paulo teste. Senha.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e executar. Aí vejam só que retornou aí o usuário corretamente. Se eu colocar aqui um usuário inválido, vai retornar a mensagem que o usuário não é encontrado. Beleza, está funcionando aí perfeitamente aí o nosso método. Porém, eu tenho aqui, ó, uma observação, um usuário que tem aqui um acento, no caso aqui o Vinícius. Agora vamos retornar esse usuário aqui para vocês verem um erro que vai acontecer. Vamos colocar aqui, ó, o nome do usuário, que é Paulo, e a senha dele, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Vamos executar. Vejam só que retornou um erro justamente por conta daquele acento, pois o formato de retorno não está sendo reconhecido aí no formato UTF-8. Como nós podemos resolver esse problema? A gente pode corrigir isso durante a conexão do banco de dados para poder forçar ele a trazer os dados nesse formato, que é o formato que as aplicações web utilizam. Tá? Vamos voltar aqui no nosso código, vamos abrir aqui o arquivo dependências.php, que é onde nós temos aqui o container que faz a conexão com o banco de dados. Vamos colocar aqui, ó, um parâmetro nas opções de conexão. Vamos adicionar aqui na frente aqui, ó, vou colocar aqui vírgula PDO, dois pontos, MySQL, underline, ATTR, init, command. Qual que vai ser o valor dele? A gente vai definir que os valores que retornar qualquer caractere, ele vai retornar no formato UTF-8. Salva aí. Vamos voltar novamente e executar. Aí agora o nosso comando aqui, ó, funcionou perfeitamente e trazendo aqui Paulo Vinícius com acento. Então, esses detalhes aí também que a gente tem que tomar cuidado na hora de você estiver desenvolvendo com questão aí relacionado a caracteres, que possivelmente é algo que acontece muito aí com quem está começando a desenvolver, tem esses problemas, vejo muito desse tipo de erro acontecendo aí, pessoal buscando em fora. Então, isso aqui é uma maneira fácil de você resolver, de retornar seus dados aí com acento, caso você tenha aquele problema. Então, basta lembrar aqui também na questão do Slim Framework, o formato de você enviar, recuperar parâmetros na sua aplicação. Importante também que lembrar que o Slim ele já está na sua versão 4.0, mudou um pouquinho das estruturas das pastas, mas nada aí que vai interferir aí na forma de implementar o nosso aplicativo. Em aulas futuras eu posso explicar para vocês como faço a migração, quais são as diferenças da versão 3.0 com a versão 4.0. Então aí é bastante aí interessante aí essas atualizações. Depois essas atualizações a gente fica aí para uma próxima aula, mas por enquanto a gente vai ficar aí trabalhando com a versão 3 do Slim Framework. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, curta aí o canal, curta aí o vídeo aí. Não esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. Aquele grande abraço e até a próxima aula.